Quantas vezes você já se sentiu perdida, sem saber que rumo tomar e saiu por aí perguntando para todo mundo o que você deveria fazer? Perguntou para a mãe, para a amiga, para o vídeo da internet, para o tarô, para o mapa astral, para a vizinha, mas não perguntou para a única pessoa que teria a resposta: você mesma. E sabe por que você procura tanto lá fora? Porque ninguém nunca te ensinou a olhar para dentro. E olha que loucura! Você sabe mexer no seu celular de olhos fechados. Você sabe tudo de cor sobre o trabalho do seu amigo. Mas como a sua própria cabeça e o seu próprio coração, como eles funcionam, isso você não sabe. E hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que muda absolutamente tudo na vida de uma mulher. E que quase ninguém começa por ela. Que é o autoconhecimento. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bruna Casagrande, eu sou terapeuta, especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. E olha, todo o meu trabalho, ele parte de uma única convicção: o autoconhecimento é a base de tudo. Você quer um relacionamento melhor? Começa por se conhecer. Você quer prosperar no trabalho? Começa por se conhecer. Você quer parar de sofrer pelas mesmas coisas de sempre? Começa a se conhecer. Não importa o que você deseja mudar, o primeiro degrau é sempre voltar para você. As respostas todas que você caça desesperadamente lá fora, elas moram aqui dentro. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Mas antes de qualquer técnica, de qualquer método, de qualquer ferramenta, o autoconhecimento ele começa com uma coisa muito simples mesmo, e que quase ninguém faz de verdade. Prestar atenção no que você fala e pensa sobre você mesmo. Sabe aquela voz que fica rondando na sua cabeça o dia inteiro? O tal do diálogo interno? O que ele está dizendo sobre você? Porque tem muita mulher por aí que cuida com carinho das pessoas que ela ama, fala com gentileza com todo mundo, mas quando se trata dela mesmo, o diálogo interno é duro, é punitivo, é cheio de cobranças. Você se compreende? Você se respeita? Você se trata com o mesmo carinho que você trata as pessoas que você ama? Ou você tá sempre se colocando para baixo, pensando coisas feias a teu respeito, se chamando de incapaz, de burra, de fraca, antes que alguém de fora diga isso? Perceba os pensamentos que você tem sobre você. Observe se você está se tratando com amor ou se você está sendo sempre punitiva consigo mesmo. O autoconhecimento ele começa aqui, em ouvir o que você está dizendo para si mesma o tempo todo. Porque se o seu diálogo interno ele é punitivo, de diminuição do eu não consigo, eu não mereço, eu não sou o suficiente, nenhuma conquista externa vai ser boa o suficiente, vai ser grande o suficiente para te fazer se sentir bem. A mudança, ela começa sempre de dentro para fora. Sempre. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Imagina que você vai dirigir um carro que você não conhece. Você não sabe aonde fica o freio, você não sabe o quanto ele tem de gasolina, você não sabe se ele puxa para a esquerda. Provavelmente você vai bater. Provavelmente. Pois é. E é exatamente assim que a grande maioria das pessoas dirige a própria vida, sem fazer ideia de como a própria máquina funciona. Aí bate, repete o erro, escolhe sempre o mesmo relacionamento que machuca, e aí fica se perguntando por que a vida não anda. Quando você se conhece, tudo muda. Você entende por que reage do jeito que reage, por que se sabota, do que você precisa de verdade e do que só estão te empurrando goela abaixo. Você para de viver no automático, repetindo um padrão que muitas vezes nem é seu, e começa a escolher de verdade. Por isso que o autoconhecimento ele não é mais um tema de desenvolvimento pessoal. Ele é o chão, a base, onde todo o resto se apoia. Sem ele, qualquer mudança é castelo de areia. Tem uma psicóloga e especialista em neurociência que eu sigo, a Karina Pirró, que ela dá um exemplo perfeito. Quando o celular trava, o que você faz? Reinicia, certo? Se não resolver, você leva num técnico, enfim, para alguém resolver. E a gente faz isso com a nossa vida. Quando trava, e a gente fica esperando que alguém venha consertar a gente. O parceiro, a mãe, o próximo curso, o próximo relacionamento, a próxima dieta, a próxima técnica terapeuta. Mas quando você aprende como a sua mente funciona, você não precisa mais que ninguém te conserte. Você vira a dona da própria máquina. E isso é o
coração do autoconhecimento. Parar de depender dos outros para saber quem você é, do que você precisa e para onde você vai. E isso sim é a liberdade de verdade. E agora eu quero ser aqui bem direta, bem clara sobre uma coisa. No meu trabalho, eu utilizo sim o pêndulo, canalização, para responder as perguntas das minhas clientes. Eu respondo muitas perguntas. É mais ou menos assim como o tarô, só que é mais direto, mais objetivo, entende? Mas tem uma coisa que eu prezo muito, é que a minha cliente não fique dependente de vir me procurar toda hora para tomar decisões. Muito pelo contrário. O objetivo é que ela aprenda a se ouvir, a confiar na própria intuição e me usar e usar as ferramentas apenas como um apoio, não como uma muleta, entende? O tempo inteiro. Porque para mim, um dos maiores presentes que eu posso dar para quem está me procurando, para quem está pedindo uma ajuda, é a autonomia. É ensinar ela a andar com as próprias pernas. É ensinar ela o caminho para encontrar as respostas das próprias perguntas. Usando do meu trabalho apenas como uma bússola no caminho. E é por isso, inclusive, que eu criei um acompanhamento de 3 meses, onde nós trabalhamos juntos especificamente isso. A reconexão com você mesma, a desconstrução dos seus padrões e o fortalecimento da sua capacidade de se ouvir e de confiar em si mesma. Não é uma sessão pontual, é um processo, sabe, de transformação real, aonde você aprende a ser a sua maior prioridade. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, curta, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Um outro ponto do porquê o autoconhecimento é tão importante e que quase ninguém faz. Por 2 motivos. O primeiro é que dá um pouco de medo, né? Olhar para dentro, encontrar as coisas que a gente passou a vida fugindo, né? As nossas tão temidas sombras. O segundo é que a gente tenta sempre na base da força de vontade. Decide assim, a partir de hoje eu vou me cuidar, vou me priorizar, certo? E aí no 3º dia desiste. Aí você se culpa, você se acha fraca, não é? Mas isso não é fraqueza. É que a força de vontade ela é igual uma bateria de celular. Começa cheia pela manhã e vai acabando ao longo do dia. Ela tem um limite. E para qualquer mudança real colar, inclusive o hábito de se olhar, o cérebro ele precisa de repetição, dia após dia, até abrir um caminho novo lá dentro. É como abrir uma trilha no mato. Na primeira vez que você passa é mais difícil, né? Porque tá cheio de mato, cheio de grama. Mas conforme você for passando, né? Vai passando todos os dias, aquilo ali vai virando uma trilha. O mato vai se assentando, vai virando um caminho limpo. E o autoconhecimento ele é assim. Ele não é um raio que caiu e pronto, te iluminou. É uma trilha que você vai abrindo passinho por passinho, sabe? No miudinho, ali com jeitinho, um passinho de cada vez. Tá, mas tá. E na prática, como é que a gente começa? O primeiro ponto eu já falei, né? A questão do começar a se ouvir, prestar atenção no seu diálogo interno, certo? Isso é o primeiro ponto que você tem que começar a fazer desde já. E para isso, né, para a gente começar de fato o processo do autoconhecimento, você não precisa se trancar num retiro, sabe? Aquele retiro de silêncio, 10 dias. Não, nada disso, calma. Começa ridicularmente pequeno, do tamanho que não dá para falhar. Pode ser parar 2 minutos no final do dia e se perguntar: o que eu senti hoje? Em que momento eu me traí para agradar alguém? Pode ser anotar no seu caderninho todas as vezes que você disse sim, querendo dizer não. E junto disso você pode fazer pequenos desafios que te tirem do automático. Porque a vida no piloto automático, ela é inimiga do autoconhecimento. Você não consegue ir para academia? Então desce e pega 15 minutinhos de sol. Pode parecer bobeira, mas cada promessa que você cumpre a si mesma muda a química do seu cérebro, libera dopamina e te ensina uma coisa rara, que dá para confiar em você. Começar pequeno é como aprender a escutar a si mesma novamente. É assim que começa. E agora o mais importante, presta bastante atenção. O tanto que você se conhece é o tanto que você consegue amar. Não dá para amar alguém de verdade que você não conhece. Nem mesmo quando esse alguém é você. Por isso que eu falo que autoconhecimento e amor próprio são a mesma estrada. Quando você entende como você funciona, o que te machuca, o que te acende, do que você precisa, você para de exigir perfeição. Tira aquela máscara pesada, sabe, de mulher que dá conta de tudo e passa a respeitar os seus limites ao invés de brigar com eles. E quando você se respeita, a sua energia ela muda por inteiro. As coisas simples voltam a ter graça, o dia ganha cor,
Não porque a vida mudou, mas porque você finalmente voltou para dentro de casa. Você quer aprofundar mais nesse caminho, mas não sabe por onde começar? Eu escrevi um e-book de como aprender a se amar. Ele é exatamente para ser um mapa de autoconhecimento. É o passo a passo para você mapear quem você é, entender as tuas crenças, construir um amor próprio que não dependa de ninguém. Se você se interessou, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Mas se você quiser algo muito mais profundo mesmo, um acompanhamento real, eu vou deixar também um acompanhamento de 3 meses, vou deixar o link aqui para você entrar em contato e saber mais. Agora, só mais uma coisa. Procurar um profissional para te ajudar nesse processo não é fraqueza, isso é força. Lembra? Primeiro você se preenche, depois você transborda para o mundo. E para fechar, grava isso no teu coração. O encontro mais importante da tua vida não é com ninguém lá fora, é com você mesma. E todo mundo deveria fazer esse encontro. Não porque está na moda, mas porque é o único caminho para você parar de viver a vida dos outros e passar a viver a sua vida. Se você está pronta para parar de buscar respostas fora e começar a olhar para dentro, escreve nos comentários. Eu assumo a minha vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, envie para uma amiga que precisa ouvir isso hoje, aquela amiga que cuida de todo mundo menos dela mesma, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.